Duas amigas estão almoçando juntas quando uma delas se vira para a outra e diz: jamais entenderei os homens. Minutos atrás, aquele rapaz não parava de olhar e fazer sinais para mim. Agora que eu decidi retribuir com o meu melhor sorriso, ele simplesmente vira a cara e desaparece no meio de outros vendedores. Talvez porque ele me tenha visto chegar. Ah, pretensiosa, você não deve se achar muito mais bonito do que eu, não é? Talvez não seja não seja mais bonita, talvez não seja mais bonita. No entanto, sou a mais rápida. Aquele rapaz e eu somos casados há 2 anos. E a nossa homenagem hoje ao rei Roberto Carlos e Erasmo Carlos, os compositores da música Traumas, né? Nossa homenagem ao rei Roberto Carlos e a Erasmo Carlos e a todos os seus fãs, né? Música Traumas, que é de autoria deles dois, da dupla, né? O rei Roberto Carlos, rei da música popular brasileira, a juventude brasileira, gravou essa música e é assim. Meu pai um dia me falou para que eu nunca mentisse, mas ele também se esqueceu de me dizer a verdade da realidade do mundo, que eu ia saber dos traumas que a gente só sente depois de crescer. Falou dos anjos que eu conheci no delírio da febre que ardia no meu pequeno corpo que sofria sem nada entender. Minha mulher, em certa noite, ao ver meu sono estremecido, falou que os pesadelos são algum problema adormecido. Durante o dia a gente tenta com sorriso disfarçar alguma coisa que na alma conseguimos sufocar. Meu pai tentou encher de fantasia e enfeitar as coisas que eu via, mas aqueles anjos agora já se foram depois que eu cresci. A minha infância agora é tão distante, aqueles anjos no tempo eu perdi. Meu pai sentia o que eu sinto agora, depois que cresci. Agora eu sei o que meu pai queria me dizer. Agora eu sei o que meu pai queria me esconder. Às vezes essas mentiras também ajudam a viver. Talvez um dia pro meu filho eu também tenha que mentir para enfeitar os caminhos que ele um dia vai seguir. Meu pai tentou encher de fantasia e enfeitar as coisas que eu via, mas aqueles anjos agora já se foram depois que eu cresci. Traumas, rei Roberto Carlos. A nossa homenagem ao rei Roberto Carlos, a todos os seus fãs e ao seu companheiro Erasmo Carlos. E o nosso programa é Varela no Ar, o programa do Varela já está começando. Nayara Varela, Lucas Varela, Mona Lisa Varela na direção geral, Jonas Varela na apresentação. Ao nosso público, o nosso cordial abraço e os nossos agradecimentos pela audiência e as indicações do nosso programa. Varela Estética e Beleza, www.varelaesteticbeleza.com.br, 32240783, 32247018, DDD 85, Rua Oswaldo Cruz 16,
60 1660, Aldeota, Fortaleza, Ceará. Beleza completa em um só lugar, mais de 500 serviços para homens e mulheres. A clínica preferida das celebridades, Varela, Estética e Beleza. Programa Check-up, o assunto é saúde e beleza, na apresentação da estrela Natália Varela, domingo às 20 horas, na TV Diário, a TV do Nordeste, a nossa TV, 32669643, DDD 85, check-up, @ tvdiario.tv.br. 100% Jesus, o programa da missionária Natália Varela, sábado às 23 horas na Rádio Vida FM 102,9, 3287-2158, 3287-2999, DDD 85, natalinhavarela, @hotmail.com.br. Vida News, programa jornalístico ao meio-dia, apresentação Felipe André e Natália Varela na Rádio Vida FM 102,9, 3287-2158, 3287-2999, www.radiovidafortaleza.com.br. Manhã de Bênçãos, às 8h30, Pastor Felipe André, Rádio Vida 102,9 FM, 3287-2158, 3287-2999, www.radiovidafortaleza.com.br. E Vida Abundante, 5 da tarde, programa da Assembleia de Deus da Bela Vista. São os mesmos telefones e o mesmo site lá da Manhã de Bênção, né? Do pastor Felipe André. E meus irmãos, minhas irmãs, Jesus, fonte de misericórdia que jorra no tempo. Jesus, o filho da rainha. Jesus, face divina de um homem. Jesus, rosto humano de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, na paz do Senhor, e nós faremos hoje a leitura do nosso programa, a leitura do capítulo 16 do livro do Êxodo de Moisés. O segundo livro das Sagradas Escrituras do Velho Testamento, da Bíblia Sagrada. Livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 1, as codornizes e o maná. Toda a comunidade dos israelitas partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês depois da saída do Egito. Êxodo 16, 2. Toda a comunidade dos israelitas pôs-se a murmurar contra Moisés e a Arão no deserto. Êxodo 16, 3, dizendo-lhes: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Porque nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta gente? Êxodo 16, 4. O Senhor disse a Moisés: eu farei chover do céu pão para vós. Cada dia o povo deverá sair para recolher a porção diária. Assim vou pô-lo à prova, para ver se anda ou não segundo a minha lei. Êxodo 16, 5. Ora, no sexto dia, quando prepararem o que tiverem trazido, terão o dobro da colheita diária. Êxodo 16, 6. Moisés e Arão disseram aos israelitas: esta tarde sabereis que foi o Senhor quem vos fez sair do Egito. Êxodo 16, 7. E amanhã cedo vereis a glória do Senhor. Ele ouviu as murmurações contra o Senhor. Pois quem somos nós para que reclameis contra nós? Êxodo 16, 8. Moisés continuou: de fato, esta tarde o Senhor vos dará carne para comerdes, e amanhã cedo pão com fartura, quando tiver atendido as murmurações que fizestes contra ele. Nós, porém, quem somos nós? Vossas reclamações não são contra nós, mas contra o Senhor. Êxodo 16, 9.
Moisés disse a Arão: dize a toda a comunidade dos israelitas: aproximai-vos do Senhor, pois ele atendeu vossas reclamações. Êxodo 16:10. Enquanto Arão falava a toda a comunidade dos israelitas, voltaram-se estes para o deserto e viram aparecer na nuvem a glória do Senhor. Êxodo 16:11. O Senhor disse então a Moisés. Êxodo 16:12. Eu ouvi as murmurações dos israelitas. Dize-lhes ao anoitecer: comereis carne, e amanhã cedo vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Êxodo 16:13. Com efeito, à tarde veio um bando de codornizes que cobriu o acampamento, e pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Êxodo 16:14. Quando o orvalho evaporou, apareceram na superfície do deserto pequenos flocos como cristais de gelo sobre a terra. Êxodo 16:15. Ao verem isso, os israelitas perguntavam uns aos outros: Manu, que significa? O que é isto? Pois não sabiam o que era. Moisés lhes disse: isto é o pão que o Senhor vos dá para comer. Êxodo 16:16. Eis o que o Senhor vos mandou. Recolhei a quantia que cada um de vós necessita para comer, um jarro de 4 litros por pessoa. Cada um recolherá de acordo com o número de pessoas que moram em sua tenda. Êxodo 16:17. Assim fizeram os israelitas, uns recolheram mais, outros menos. Êxodo 16:18. Mas depois, ao medirem as quantias, não sobrava a quem tinha recolhido mais, nem faltava a quem tinha recolhido menos. Cada um recolhia o que necessitava para comer. Êxodo 16:19. Moisés lhes disse: ninguém guarde nada para amanhã. Êxodo 16:20. Alguns, porém, desobedeceram a Moisés e guardaram o maná para o dia seguinte, mas ele bichou e apodreceu. Moisés irritou-se contra eles. Êxodo 16:21. Manhã por manhã cada qual ajuntava o maná que ia comer, mas quando o sol esquentava o maná se derretia. Êxodo 16:22. No sexto dia recolhiam dupla quantidade de alimento, 2 jarros de 4 litros por pessoa. Os chefes da comunidade informaram a Moisés. Êxodo 16:23. Que lhes disse: é precisamente isso que o Senhor mandou. Amanhã é sábado, dia de repouso consagrado ao Senhor. Assai o que quiserdes assar e cozinhai o que quiserdes cozinhar, e o que sobrar fique como reserva para amanhã. Êxodo 16:24. Eles separaram o maná para o dia seguinte, e ele não apodreceu nem bichou. Êxodo 16:25. Moisés disse: comei este maná hoje, pois hoje é sábado consagrado ao Senhor. Hoje não encontrareis maná no descampado. Êxodo 16:26. Ajuntareis maná durante 6 dias, e no sétimo, que é sábado, não encontrareis nada. Êxodo 16:27. No sétimo dia, alguns saíram para recolhê-lo, mas não encontraram. Êxodo 16:28. E o Senhor disse a Moisés: até quando recusareis guardar meus mandamentos e minhas leis? Êxodo 16:29. Considerai que foi o Senhor que vos instituiu o sábado, por isso, no sexto dia, ele vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar e dali não sai no sétimo dia. Êxodo 16:30. Assim, no sétimo dia, o povo descansou. Êxodo 16:31. Os israelitas deram a esse alimento o nome de maná. Era branco como as sementes do coentro e tinha gosto de bolo de mel. Êxodo 16:32. Moisés disse: o Senhor ordenou que se encha um jarro de maná para guardá-lo, a fim de que as gerações futuras possam ver com que alimento vos sustentei no deserto, quando vos fiz sair da terra do Egito. Êxodo 16:33. Moisés disse a Arão: toma um vaso, enche-o com um jarro de maná e deposita-o diante do Senhor, para que seja guardado para as gerações futuras. Livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 34. Como o Senhor tinha mandado a Moisés, Arão depositou o maná para que fosse guardado diante
do documento da aliança. Êxodo 16, capítulo 16, versículo 35. Os israelitas comeram maná durante 40 anos até entrarem em terra habitada. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 36. E o jarro é a 10ª parte do Efá. Aqui nós concluímos nosso programa. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Capítulo 16, em todos os seus versículos do livro do Êxodo.